Seria muito difícil de encontrar um homem mais influente na sua arte que Shigeru Miyamoto, o lendário criador de jogos responsável por Mario, Zelda e vários outros. Pelo menos nos séculos 20 e 21, nenhuma outra arte teve uma figura tão dominante. Um diretor para influenciar o cinema na mesma escala em que Miyamoto influenciou os videogames teria que criar uns 2 ou 3 gêneros de filmes diferentes. Um pintor, para ser o Miyamoto da pintura, teria que liderar uns 2 ou 3 movimentos estéticos. O Miyamoto está no coração da história do videogame. E até de um jeito muito literal. Qualquer jogo que meça quanta vida você ainda tem com coraçõezinhos alinhados no canto da tela, está vivendo da herança do Miyamoto. O primeiro jogo a estabelecer esse padrão foi Zelda, em 1986. Corações até tinham aparecido em outros jogos antes, mas não desse jeito e não com essa função. O mesmo vale para qualquer jogo em que você percorra a tela da esquerda para a direita pulando nos bichinhos que aparecem. Existem milhares de jogos assim, e todos, de alguma forma, se apoiam no que Miyamoto ensinou em Super Mario Bros. De 1985. Quando a tecnologia evoluiu e os personagens ganharam uma dimensão a mais para se mover pela tela, os criadores de jogos experimentaram várias maneiras de interagir num espaço 3D, e a maioria desses experimentos resultou em jogos confusos e desajeitados, até que veio Miyamoto com seu Mario 64, em 1996. Mais uma vez, ele estabeleceu os padrões que todo mundo viria a seguir pelos próximos anos. Olhando para a obra desse homem, é possível encontrar todo um método criativo, toda uma filosofia de criação, coisa que coach nenhum dessa internet poderia se dizer apto a ensinar, com todo respeito aí aos coaches. Eu sou Arvro e essa é a minha tentativa de aprender com um grande mestre. Esse não é um vídeo sobre videogame, é sobre criatividade. Here we go! Lição número 1, sobre proporcionar uma experiência. A Nintendo sempre levou seus segredos industriais muito a sério e nem sempre deixou as câmeras das emissoras de TV mostrarem o que acontece dentro da sua sede em Kyoto, no Japão. Mas no começo dos anos 90, quando o Nintendinho passou a responder por 1/5 das vendas de brinquedos nos Estados Unidos, eles abriram algumas exceções. A BBC alega ter sido a primeira emissora a pisar lá dentro. O repórter Gordon Brewer foi até lá para conhecer o Shigeru Miyamoto. O segredo do sucesso extraordinário da Nintendo está nessa sala. Nenhuma câmera nunca foi autorizada a entrar e grandes cuidados foram tomados para esconder os novos jogos. Foi aqui que os engenheiros da Nintendo criaram o Super Mario e agora estão sonhando com seus sucessores. Esse é o Shigeru Miyamoto. Os jovens japoneses chamam esse cara de Deus dos games. Nos Estados Unidos ele seria mimado e provavelmente um milionário, mas isso é o Japão e o caldeirão criativo da Nintendo é um pouco anticlimático. Embora um único jogo criado pelo Miyamoto possa render centenas de milhões de dólares para a Nintendo, eles recebem salários normais e usam o uniforme da empresa. Por que eles não saem daqui em busca de uma fortuna em outro lugar? E aí vem a resposta do Miyamoto na entrevista ali para o Gordon da BBC. Uma resposta que é até singela. Essa é difícil. Olha, a gente não é pago de maneira glamurosa pelos jogos que vendem bem, mas a empresa patrocina e financia visitas a museus, idas aos cinemas ou até algumas viagens, para que a gente se inspire. E com isso, todos estão felizes em trabalhar para a Nintendo. Só faltou ele dizer que não sai da Nintendo porque o vale-refeição é bom. De qualquer forma, essa resposta faz parecer que o Miyamoto sabe guardar alguma distância entre o ego dele e aquilo que ele cria. E isso, acredite, parece que tem tudo a ver com o que torna os jogos dele tão grandiosos. O Miyamoto está muito mais preocupado com aquilo que os jogos dele precisam proporcionar aos outros. Ele parece bem menos interessado naquilo que os jogos poderiam proporcionar para ele mesmo. E esse pensamento se expressa numa das frases mais famosas dele. Eu tento evitar
todas as tendências? Olha, as tendências existem por um motivo. Se está todo mundo seguindo uma tendência, é porque ela rende grana ou fama para quem a segue. Só que essas motivações autocentradas nem sempre trabalham a favor da arte e da maestria. A obra do Miyamoto olha com muito mais cuidado para quem interage com ela. O foco está na experiência do jogador. Sem esse foco no outro, um design decente jamais poderia existir. A primeira fase de Super Mario Bros. É uma das mais famosas da história dos videogames. Ela é um tutorial disfarçado, coisa que os jogos modernos muitas vezes têm falhado em fazer. Quando o jogo começa, o Mario está no cantinho e o espaço livre já sugere para onde você deve ir. Aí vem o primeiro inimigo, você descobre o que acontece se encostar nele ou se pular nele. Se você passar por esse primeiro obstáculo, a recompensa é imediata. Os blocos com as interrogações são bem chamativos, atrativos. Você tenta interagir com eles e descobre rapidinho que daqui sai moeda e depois um cogumelo. Se você achar que o cogumelo é ruim, também não tem problema. A fase está desenhada para que o cogumelo encoste em você. Aí o Mario fica grandão. Em poucos minutos, você já sabe tudo o que precisa saber para jogar o jogo, sem ler uma linhazinha de texto. Funciona, e se funciona é porque essa não é uma criação autocentrada. O foco está na experiência do jogador. Essa fase, aliás, estabeleceu um padrão que muitos outros jogos seguiram. E isso é até irônico em alguma medida. É por não perder tempo seguindo tendências que o Miyamoto se torna capaz de ditar as tendências ele mesmo. Lição número 2, sobre compartilhar um sentimento. Quando era criança, Miyamoto estava explorando a natureza do Japão rural. Certa vez ele encontrou uma caverna, mas a caverna era escura demais para que ele pudesse entrar, explorar e passear dentro dela. Então ele concluiu que ia precisar de uma lanterna. Buscou a lanterna, voltou em outro dia para continuar a exploração daquela caverna. Adulto, ele criou The Legend of Zelda. Os jogos dessa série têm o Link. E esse personagem principal quase sempre se vê na mesma situação. Ele encontra uma masmorra, ou então uma caverna, aí ele explora esse lugar até um determinado ponto. Invariavelmente, o Link, ou o jogador, ou os dois, concluem que precisam voltar mais tarde com algum item, com algum equipamento que vão ajudar a desbravar essa masmorra ou então essa caverna. Zelda, então, é a recriação digital de uma experiência, de uma sensação que foi despertada no Miyamoto quando ele ainda era pequenininho. E um processo de criação muito parecido está em Star Fox. O Miyamoto visitou um templo shintoísta com escadarias cheias desses portais chamados Tori. Ele gostou da sensação de passar pelos portais e resolveu levar isso para o desenvolvimento de Star Fox. Esse jogo estava sendo desenvolvido por uma equipe inglesa que tinha trazido para a Nintendo a tecnologia para gráficos 3D bem rudimentares. Miyamoto não sabia muito bem como aproveitar o potencial daquela novidade tecnológica e foi encontrar a resposta na vivência dele nesse templo shintoísta. O resultado foi um jogo de nave que consegue comunicar aquela sensação de passar pelos portais, do mesmo jeito que Zelda consegue comunicar a sensação de descobrir uma caverna e traçar planos para explorar melhor esse espaço depois. Os jogos do Miyamoto não se comunicam com o público apenas com o pixel na tela ou com o toque no botão do controle. Eles se comunicam a partir de alguma coisa que é muito mais sutil, muito mais subjetiva, está no campo da sensação, do sentimento. E essa é a marca de um gênio. O Miyamoto, década após década, tem se mostrado capaz de compreender a sensação que uma experiência causa e aí criar um jogo que transmita aquela sensação. E não importa se você cria jogo, texto, meme, música ou comida, as suas criações inevitavelmente vão transmitir alguma sensação. Que sensação é essa que você, com a sua criação, está provocando nos outros? Nem sempre é fácil identificar essa sensação. E muito mais difícil, mas muito mais difícil ainda, é controlar aquilo que a sua obra faz as pessoas sentirem. Olha, para fazer isso é necessária uma certa profundidade subjetiva. E o Miyamoto sabe chegar aí.
Miyamoto sabe comunicar sensações e qualquer criador que consiga fazer a mesma coisa tem tudo para ser bem-sucedido. Mas a lição que a gente pode extrair dele e que é mais preciosa para o contexto brasileiro, eu guardei para o final. Antes dela, porém, um breve parênteses nesse textão. Não é de hoje que a exploração espacial deixa a vida mais confortável aqui na Terra. Várias tecnologias desenvolvidas para sondar o espaço facilitam as nossas vidas aqui. Tem muito exemplo: câmera compacta em celular, espuma de memória no travesseiro, painel solar mais eficiente, um monte de coisa. E para aumentar a lista, tem a Performance T-shirt da Insider. Essa camiseta usa a tecnologia Outlast, que foi desenvolvida originalmente para proteger os astronautas contra variações extremas de temperatura. O tecido tem um sistema de regulação térmica inteligente que absorve, armazena e libera o calor conforme o corpo precisa. E para completar, tem toda uma série de outras vantagens, né? O tecido é leve, é anti-odor e é muito durável mesmo. Eu sei que dificilmente você vai ter um compromisso no espaço sideral, mas talvez você frequente outros ambientes inóspitos por aqui mesmo, tipo transporte público lotado e fervendo. Aí depois, o escritório com ar-condicionado no talo, na sequência uma caminhada para almoçar debaixo do sol. Essa camiseta, com essa tecnologia, vai tornar essas variações de temperatura bem menos drásticas. Usa o meu cupom para ganhar 15% de desconto lá no site da Insider. Álvaro Borba é o meu nome. Muito obrigado, Insider, por viabilizar esse textão com um produto que cumpre o que promete e é vendido por um preço justo. Aliás, mais do que justo, generoso com aquele desconto ali, hein? Aproveita enquanto é tempo. Lição número 3, sobre aceitar as limitações. No mundo em que os protagonistas são normalmente fortões, atléticos, por que é que o nosso Mario é um gordinho de bigode? A resposta tem tudo a ver com as limitações tecnológicas do videogame nos anos 80. O personagem precisava ser desenhado numa caixinha pequenininha de 16 por 16 pixels. Reduzir toda a complexidade de uma silhueta humana para essa escala não é fácil. Então o Mario foi pensado para ser uma figura facilmente identificada até mesmo diante dessas limitações. O bigode foi usado para destacar o nariz, o boné porque era difícil desenhar cabelos se movendo com tão poucos pixels, e até o macacão servia para distinguir os braços do corpo. As escolhas no design do Mario não tentam impor nada que a tecnologia da época não pudesse realizar. E nesse exemplo está um dos fundamentos da filosofia criativa do Miyamoto. Ele não luta contra uma limitação. Ao invés disso, ele respeita essa limitação, ele trabalha com ela, ele deixa que essa limitação se expresse no resultado final. E não é um caso isolado. Super Mario Bros. De 1985 tem mais exemplos de como o Miyamoto trabalha em conjunto com as limitações. Super Mario Bros. Pode ser um grande jogo, mas não é um jogo grande, sabe como? Ele tem só 40 kilobytes, isso é menor que uma figurinha de WhatsApp. É menor até que o arquivo de texto do seu TCC. Era preciso economizar espaço dentro do cartucho. E a economia teve soluções nada menos que brilhantes. Se você reparar no cenário, o arbusto e a nuvem têm exatamente o mesmo formato, só muda a cor. Isso é porque eles são o mesmo objeto para economizar memória. E as soluções criativas que o Miyamoto adotou para superar as limitações dessa época certamente ajudaram ele a se preparar para o futuro. Anos depois, quando veio a revolução dos gráficos 3D, a Nintendo escolheu continuar trabalhando com cartuchos ao invés de CDs. Foi uma decisão corporativa, motivada principalmente pelo fato de CDs serem facilmente pirateados. E essa decisão, que priorizou os negócios, poderia muito bem ter prejudicado a arte, porque um cartucho de Nintendo 64 só poderia guardar 1/10 daquilo que cabia num CD de PlayStation, que era o principal concorrente. Os jogos do Miyamoto nessa época
transformaram a limitação em identidade visual. Enquanto o PlayStation buscava algum realismo, o Nintendo 64 usava cores vibrantes, texturas bem simples, e graças a essas escolhas de design, ele teve alguns dos jogos mais divertidos e mais bonitos daquela geração. O Miyamoto não entende a limitação técnica como um obstáculo, mas sim como uma parceira na criação. E essa é uma lição muito valiosa para quem vive no Brasil, um país que às vezes pode ser precário para os criadores. Com criatividade, a gente pode inventar qualquer coisa, até mesmo uma desculpa, para dizer que inventar qualquer coisa não é possível. Thank you so much for playing my game. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu só posso torcer para que a gente, para que todos nós, tenhamos a imaginação necessária para aplicar esses fundamentos da criação do nosso mestre Shigeru Miyamoto no que quer que a gente faça. É claro que as aplicações demonstradas aqui estão exemplificadas aí na criação de jogos. Só que, eu tenho certeza que muitos desses fundamentos são universais, servem para qualquer tipo de criação. E claro, eu não estou aqui para posar de coach criativo. Também não se trata aqui de hostilizar coach. É que certamente tem gente mais qualificada do que eu para essa tarefa. Eu sou só alguém muito simples tentando aprender com aquilo que ama. E a minha única pretensão, ao mostrar aqui lições e tal, é compartilhar esse aprendizado com você, porque sozinho nem tem graça, né? Se quiser se inscrever, o tio aqui vai ficar muito, mas muito feliz de ter a tua companhia, tá bom? Valeu!